40 minutos em Feira de Santana, 7h40, o Ministério da Saúde divulgou alerta com recomendações e cuidados para evitar acidentes que possam causar queimaduras durante as tradicionais festas juninas. Muito populares em todo o país, a atenção deve ser especial em ambientes que podem ser frequentes as queimaduras por líquidos quentes, chamas de fogueira, fogos de artifício. A gente lembra que entre janeiro e abril deste ano já foram registrados 3.540 procedimentos hospitalares e 32.631 atendimentos ambulatoriais por queimaduras no Brasil. Já é algo que é uma realidade e, claro, nesse período a gente tem um aumento muito grande desse tipo de casos. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o diretor do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, é o médico doutor Antônio Carlos Neto. Doutor, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente, desejo um ótimo dia. E eu queria começar falando justamente da preocupação, né, para esse período. A gente fala sempre aqui, traz as recomendações, ouve especialistas, mas algo que a gente já sabe, né? A unidade de Santo Antônio de Jesus é a unidade de referência da região, né, para atendimento de queimados. E a gente sabe que vai acontecer, infelizmente, nesse período, a gente tem um aumento considerável de casos, né? Como é que o hospital está se preparando para isso e de que forma que o senhor enxerga esse período também no tocante ao atendimento às vítimas de queimaduras? Bom dia. Bom dia a todos os amigos da Princesa do Sertão, bom dia, Fernando. É uma satisfação muito grande poder falar com todos vocês hoje. Bom, esse período traz consigo, né, essa questão do aumento dos atendimentos dos pacientes e vítimas de queimaduras. Esses atendimentos já começaram a acontecer, né? Isso já é previsto, porque faz parte da tradição do Nordeste, faz parte da tradição dos festejos juninos. Então, a gente já se prepara previamente, já que somos uma unidade de referência, temos aqui instalado no Hospital Regional um centro de tratamentos de queimados. Então, a gente já se prepara previamente para receber esse aumento no número de pacientes que dão entrada apresentando ferimentos dessa natureza. E o preparo para esse tipo de ocorrência envolve não somente um suporte maior na nossa unidade de tratamento de queimados, como também um aporte extra de insumos no que diz respeito aos curativos especiais que são utilizados no tratamento desses pacientes, uma logística mais fácil em relação à entrada do paciente e a ida para o centro cirúrgico para fazer o primeiro curativo do queimado, a chamada balneoterapia, que é o curativo sob anestesia, onde são feitos procedimentos de debridamento de feridas e tudo isso. Então, a gente já se prepara com toda a logística, fazendo com que esse paciente entre rapidamente e vá ao centro cirúrgico quando há essa indicação para fazer esse primeiro tratamento, esse primeiro cuidado. Nós temos na nossa unidade os cirurgiões plásticos que dão suporte a essa unidade é coordenada por uma equipe de cirurgiões plásticos, inclusive o cirurgião plástico que coordena o nosso grupo é de Feira de Santana, para a nossa alegria, doutor Joey Oliveira, a quem eu quero mandar um abraço. E esses pacientes são tratados dessa forma. Quando tem indicação de internamento, permanecem aqui conosco um período e às vezes existe a necessidade, inclusive, de cirurgia reparadora depois. Bom, nesse período, doutor, em quantos por cento chega a aumentar a demanda por queimaduras? A gente sabe que o Hospital de Santo Antônio de Jesus é referência nessa situação de queimadura, existe no dia a dia, mas é nesse período mesmo que o cuidado, que o sinal de alerta acontece, né? Porque a gente sabe que existe a questão dos fogos de artifício e tudo mais. O quanto que essa demanda cresce por aí? Olha, a demanda ela chega a dobrar, talvez até algumas vezes ela triplica, tá? Porque habitualmente os acidentes que a gente percebe, eles são acidentes bastante pontuais ao longo do ano. Muitas vezes são acidentes mais provocados por água quente, um acidente doméstico que provocou uma queimadura por um café quente. Então, essas são as lesões do dia a dia. Nesse período do ano, é muito comum o pessoal manusear os artefatos, os fogos de artifício, as fogueiras. Então, com isso, há uma tendência, pelo fato da exposição aumentar, uma tendência que essas pessoas tenham esse tipo de lesão.
E a gente sabe que na região do Recôncavo, a região próxima de Santo Antônio, existe uma tradição da guerra de espadas, né? Cruz das Almas mesmo, a gente já viu isso, a televisão já mostrou nesse período já acontecendo esse tipo de situação. Já chegou algo por aí nesse sentido e algo que todo ano também chega, não só de Cruz das Almas, mas de outras cidades da região. A questão da espada, ela sempre está presente também, doutor? Com relação às espadas, o que mais chama a nossa atenção não é nem a queimadura. As queimaduras provenientes da queima de espada, elas são normalmente elas são queimaduras de que produzem uma lesão mais branda. O que chama a atenção com relação às espadas são os traumas. Isso sim é que nos preocupa bastante. Agora, bem mais preocupante e em um nível exponencial, causadora de lesão bem maior, são as bombas. As bombas, elas mutilam. Então, a gente recebe um grande número de pacientes que têm lesões, sobretudo no membro superior, nas mãos, que tem perda de dedos, às vezes até de todo o membro superior, por conta desses acidentes com as bombas. Então, fica aí o nosso alerta com relação às pessoas para que evitem manusear esse tipo de fogos de artifício, porque causam lesões, e eles são lesões definitivas. Justamente o que é que traz, né, mais gravidade. Então, as bombas estão em primeiro lugar nesse sentido? Com certeza, com certeza. As bombas sempre chamam a atenção, os acidentes com esse tipo de artefato, por conta das lesões traumáticas e as deformidades, muitas vezes definitivas, que ocorrem a partir daí. Pessoas perdem dedos, mãos, então produz realmente uma lesão bastante grave. Pois é, doutor. Em relação a recomendações, o que é que o senhor poderia trazer para as pessoas, afinal de contas, profissionais que estão acostumados, né, a lidar com esses acidentes, muitas vezes começam a entender como é que eles acontecem, né, quais são os acidentes mais frequentes e tudo mais nesse período do ano e como, de fato, evitar que isso venha a acontecer. A gente sabe que o hospital está preparado para receber a referência na região, mas a gente espera que a demanda seja pequena, embora a gente saiba que geralmente é grande. A gente quer tentar diminuir o máximo isso. Que tipo de recomendação que o senhor passaria para as pessoas no período junino para evitar acidentes com fogos, com fogueiras, evitar as queimaduras e evitar que isso venha a trazer problemas maiores para elas? Todos os traumas, de modo geral, normalmente eles têm alguma associação com algum nível de, eu não quero chamar de responsabilidade, mas talvez algum nível de exagero. A gente percebe no trânsito que normalmente os traumas relacionados ao trânsito ocorrem por conta da falha, alguma observação das normas, das regras que são postas para como o indivíduo deve se conduzir no trânsito. E com relação a esse tipo de acidente que envolve fogos de artifício, existe, evidentemente, os acidentes, aquelas coisas que acontecem porque algum tipo de fogo de artefato esbarrou em uma pessoa que estava inocente em algum local, mas na grande maioria das vezes são indivíduos que estão fazendo ingestão de bebida alcoólica, que fazem uso do artefato de maneira completamente desprotegida. Então a gente orienta, a gente faz esse apelo para que as pessoas tenham consciência, façam a festa de uma forma bonita, brinquem com as coisas que queiram brincar, mas com muita responsabilidade. E tendo em vista essas questões, provavelmente essas pessoas estarão evitando um acidente, estarão evitando essas lesões. Agora, se você me permite, eu queria chamar a atenção ainda para a questão dos traumas. Normalmente no São João a gente se preocupa muito com as lesões por fogos de artifício, com as lesões das queimaduras, mas o que muito chama a nossa atenção na nossa unidade de emergência é o grande volume de pacientes e vítimas de trauma. As quedas de moto, os acidentes de veículo, os pacientes que porventura se envolvam em brigas nas festas. Então, há um grande aumento no atendimento de traumas na nossa unidade de emergência. E aí cabe muito o que você estava comentando agora há pouco, as recomendações com relação a de que forma as pessoas devem se comportar para evitar esse tipo de coisa. E a palavra de ordem, a grande recomendação é responsabilidade. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito peculiar, as pessoas estão extremamente animadas, estão muito felizes com a possibilidade de estar vivendo de novo esses momentos que são tão caros para a gente,
da nossa região, mas, por favor, vamos viver isso com muita responsabilidade para que a festa não termine, né, em nenhuma emergência de um hospital. Os pacientes desse período, doutor, eles têm um perfil específico de idade, de sexo masculino ou feminino, tanto em relação às queimaduras como em relação aos traumas também que o senhor falava? Na grande maioria são indivíduos jovens do sexo masculino. Mais uma vez aquela questão que a gente fala, né? Às vezes a imprudência, às vezes achar que que não vai acontecer consigo, né? Aquilo que se vê no rádio, se ouve no rádio, se vê na televisão e tudo mais. Doutor, eu quero agradecer muito a disponibilidade do senhor de falar conosco, desejar um bom trabalho nesse período aí. A gente sabe da seriedade do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, conheço pessoalmente o hospital, sei da seriedade dos profissionais que aí trabalham. E a gente espera, viu? Espera que quando passe esse período a gente esteja fazendo um balanço aqui de diminuição em número de casos. A gente sabe que nem sempre é assim, mas a gente espera que com essa entrevista, que com recomendações trazidas pelo senhor e por demais profissionais, as pessoas se conscientizem mais, né? E evitem tanto os quadros de lesões como também de queimaduras nesse período, que os acidentes sejam diminuídos. Um forte abraço, muito bom tê-lo aqui conosco, tá? Igualmente, Fernando, um abraço a todos os amigos de Feira de Santana, uma cidade que eu gosto muito, tenho grandes amigos nessa região. Um abraço a todos vocês, agradecemos a possibilidade de apresentar aí o nosso trabalho, o nosso hospital e essa linha de cuidado que a gente faz com tanto empenho e carinho. Desejar a todos os amigos que estejam vindo para a nossa região, para aqui, para o Recôncavo, que venham para experimentar a melhor festa, o melhor momento, o melhor período do ano. E que isso aconteça em paz, que muita tranquilidade, que Deus abençoe a todos nós. Amém. E é muito boa a festa de Santo Antônio, viu? Como é bom falar de Santo Antônio de Jesus, nossa querida Sage, onde está a nossa Andaiá FM. E como é bom falar do São João de Santo Antônio de Jesus também, viu? Muito bom mesmo São João de Santo Antônio de Jesus. Toda a região ali, Santo Antônio, Cruz das Almas, né? O Recôncavo Baiano. É um excelente, quem não tiver programação para o São João ainda essa semana, a Amargosa também, é uma excelente pedida, viu? Conversamos então com o doutor Antônio Carlos Neto, diretor do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. E vamos continuar em Santo Antônio de Jesus? Vamos